Oi, gente, sou a Grazi e hoje eu vim trazer para vocês um vídeo informativo, orientativo para ajudar vocês aí nas questões da obesidade, né? Porque é com isso que eu trabalho, ajudo a transformar as vidas aí através da reeducação alimentar, através da nutrição descomplicada, né? E eu tô aqui para isso, então, para ajudar vocês hoje. E hoje eu preparei, então, um vídeo aqui, um tema, né, para falar para vocês sobre por que a obesidade te limita. Será que ela te limita? Será que você sofre com alguma limitação pelo excesso de peso, né, sobrepeso ou obesidade? Bom, se isso acontece, eu vou te ajudar, vou te orientar aí para que você consiga ter resultados aí satisfatórios em relação ao seu peso e melhore a sua saúde, tá bom? E a tua relação com o espelho, ok? Bom, vamos lá então. Primeiro, gente, eu vou fazer um comparativo aqui. E eu quero que vocês deixem os comentários de vocês, tá? Falando o que vocês acharam, enfim, o que vocês entendem sobre isso. Bom, primeiro, então vamos falar aí sobre por que a obesidade te limita. Eu tô com o meu computador aqui para eu ir me orientando, tá bom? Vamos lá então. Você já encheu uma bexiga? Esse é um comparativo, tá, gente? Você já encheu uma bexiga com a boca ou com uma bombinha, sabe aquelas bombinhas de encher balão? E você já encheu ela até estourar? Já aconteceu? Você tá lá enchendo, de repente, pum, estoura. Já aconteceu com você? Alguma vez na vida você já deve ter experimentado essa sensação. Às vezes desagradável, né? Que a gente leva um susto na hora que estoura. Mas enfim, você prestou atenção nos limites do balão antes dele estourar? Como assim, Grazi? Bom, porque primeiro, o balão é flácido, né? Quando a gente pega ele é bem molinho, né? Todo amassadinho. Aí a gente estica ele, né? Pra poder começar a encher. E aí depois que ele deixa de ser flácido, que a gente começa a encher, então ele fica mais robusto, né? Mais forte, mais robusto, né? Aquela aparência de que é um balão muito forte, né? Muito resistente. E depois ele fica com aquela aparência mais sensível. Quanto mais você vai enchendo ele, ele fica com uma aparência ainda mais sensível, né? Parece que fala, nossa, como é frágil esse balão. A gente começa a ver ele por dentro, né? E fica bem transparente mesmo, né? Costuma ser assim, quanto mais você enche o balão. E aí ele fica tão sensível, mas tão sensível a ponto de estourar com um simples toque ou com alguma coisa pontiaguda. Só de você encostar já estoura, ou às vezes não é nem necessário isso. Se você continuar enchendo ele demais, ele naturalmente estoura, né? E aí por que eu tô fazendo esse comparativo, gente? Porque é o seguinte, qualquer semelhança com a obesidade é mera coincidência, ok? Por que você diz isso, Grazi? Porque, gente, felizmente ou infelizmente, não sei, isso é para quem sofre com isso. A obesidade, ela gera limites, tá? O nosso corpo, ele foi feito para uma quantidade de peso, tá? Ele foi feito com um limite. Assim como o carro, ele tem lá no velocímetro dele um limite padrão de velocidade, até 120, 140. Alguns carros são muito mais potentes, chegam a uma velocidade muito maior. Mas enfim, ele tem um limite, tá? Ele não é ilimitado. A mesma coisa o nosso corpo, ele não é ilimitado, ele tem um limite, tá? Primeiro, gente, a obesidade, ela pode evoluir, né, a certos graus em que se perde os limites. Como assim? Bom, a gente sabe que antes da obesidade a gente tem um grau de sobrepeso. Depois do sobrepeso, você chega então à obesidade grau 1, depois a obesidade grau 2 e por último a obesidade grau 3, conhecida como obesidade mórbida, que é a obesidade onde já está relacionado então ao aparecimento ou desenvolvimento de doenças, tá? Doenças como problemas coronarianos, né? Doenças do coração, resistência à insulina, que são problemas aí em relação ao açúcar no sangue, podendo evoluir até a diabetes, tá?
Beleza, Grazi. Então quer dizer que a obesidade ela pode evoluir a graus aí em que eu posso perder o limite? Exatamente, você pode acabar perdendo os limites. Assim como você quando está enchendo o balão, se você não prestar atenção, ele estoura do nada, assim você acaba até se assustando, porque acaba sendo uma surpresa para você. Na sua vida a mesma coisa. Se você não observar o seu corpo, não observar os seus limites, os limites do seu corpo, você pode acabar evoluindo a graus que podem te prejudicar. Mas como? Bom, primeiro, gente, você precisa entender o seguinte: o seu coração, ele foi feito para bombear o sangue, né, do seu corpo, mas ele foi feito para bombear o sangue de um corpo em estado de eutrofia. O que é eutrofia, Grazi? Eutrofia é um estado de normalidade, dentro do padrão, tá? E aí eu vejo que muita gente às vezes fala, porque a mídia, as redes sociais impõem padrões de beleza. Não é questão de padrão de beleza, é questão de padrão de saúde. É claro que muitas vezes, às vezes uma pessoa acima do peso, ou que já tem até desenvolvido um certo grau de obesidade, às vezes tem mais saúde do que um magrinho, mas não é em relação a isso que eu quero dizer. Eu quero dizer aos problemas que ela pode acarretar, tá? Então, não é questão de beleza, não é questão de padrões de beleza, é questão de padrões de saúde, tá? O excesso de peso, a obesidade, ela pode acarretar muitos problemas, ok? O seu pulmão, por exemplo, ele opera em capacidade reduzida quando você está acima do seu peso, porque o seu tamanho, ou seja, o tamanho do pulmão, ele não foi feito para aquele corpo grande, ele foi feito para um corpo padrão, como eu disse, um corpo dentro da normalidade. Os órgãos internos, eles também podem acabar sendo sobrecarregados, tá? Em suas funções, como o pâncreas, ele pode acabar desenvolvendo uma resistência à insulina, então ele acaba tendo que trabalhar muito mais para o organismo sinalizar bem aquela insulina, tá? Isso por conta do excesso de gordura entre os órgãos, né, que a gente fala que é gordura visceral, tá? Seus rins também podem acabar tendo que trabalhar muito mais e pode acabar te prejudicando, te levando a uma insuficiência renal, tá? Então, a obesidade, ela te impõe limites, tá? E quais seriam os riscos da obesidade? Gente, eu até marquei aqui, tem um estudo que foi feito pela Universidade de Campinas, a Unicamp, onde indicava que pessoas obesas, agora na questão do coronavírus, né, dessa pandemia que o mundo está vivendo, esse estudo falava que pessoas obesas tendem, né, a armazenar o vírus dentro do seu tecido adiposo, ou seja, que é o teu tecido de gordura. Então, pessoas acima do peso ou obesas tendem a armazenar o vírus dentro daquele tecido adiposo, tá bom? Armazena, então, em suas células de gordura, o vírus, tá? E em maior quantidade, sabia? Por que em maior quantidade? Porque ali ele se reproduz mais do que em qualquer outras regiões. Então, o vírus ele tende a se reproduzir muito mais no tecido de gordura, no tecido adiposo, do que em qualquer outra região do seu corpo, tá? E a carga viral, ela tende a se estender, o tempo de validade dela, digamos assim, tende a se estender, o tempo de contágio tende a se estender muito mais do que apenas os 15 dias de quarentena que é indicado aí para as demais pessoas. Então, pessoas acima do peso, além de levarem o vírus, de ficarem transmitindo o vírus por mais tempo, ainda tendem a armazenar, então, o vírus no seu tecido de gordura, fazendo com que ele se multiplique em uma quantidade muito maior. É o que acaba complicando aí em pessoas acima do peso que podem ter adquirido ou adquirem aí o vírus, tá? A obesidade, ela interfere principalmente nisso. Bom, Grazi, então o que eu posso fazer? E agora, né? Se de repente você já foi obeso, né? Viveu obeso aí a vida toda e agora por conta dessa pandemia você precisa emagrecer ou quer emagrecer, o que você vai fazer? Como é que você vai fazer agora? Rápido, desse jeito? Vou te explicar. Primeiro,
no processo de emagrecimento, mesmo agora em que há uma grande necessidade, tá, do querer ou do precisar, primeiro você deve evitar a prática. Evite a prática de se privar da alimentação, ou seja, de ficar sem comer. Evite a prática se você precisa emagrecer, principalmente se você precisa emagrecer muito. Evite a prática de ficar fazendo jejuns prolongados, tá? Por quê? Primeiro, na ausência de alimentos, o corpo ele cria um set point, tá? Como se fosse um efeito rebote, para não perder, tá? Para não perder, para que você não continue queimando gordura, tá? Para que não seja permitido, ele não permite que você queime a gordura quando ele sabe que vai faltar. Ele guarda aquilo ali como reserva de energia para ele. Então, evite criar esses mecanismos de set point no seu organismo. Então, pare de ficar evitando, de ficar longos períodos sem comer, tá? Eu sei que existe a prática do jejum intermitente. Ah, Grazi, mas então você não concorda? Não, não é nada disso. O jejum intermitente, quando praticado na hora certa e da maneira correta, ele é super eficiente, ele é muito bom. Porém, se você sofre com um grau muito grande de obesidade, ele não vai te ajudar nesse sentido. Você primeiro precisa eliminar um pouco de peso para depois começar a praticar o jejum, tá? Tem toda uma técnica aí. Bom, a ausência de nutrientes, por exemplo, ela pode aumentar o risco de infecção. Então, se você ficar longos períodos em jejum, você fala, Grazi, mas o jejum, mentira, eu conheço não sei quem que começou a fazer jejum, emagreceu 20, 30 quilos, a pessoa tá ótima, emagreceu um monte. E aí, o que você me fala? Aí eu te falo o seguinte, a ausência de nutrientes, ela pode aumentar o risco de infecção, tá? Por quê? Porque o corpo, ele perde as defesas dele, ele fica mais vulnerável, né, a infecções, as defesas ficam mais fragilizadas, tá? Por quê? Porque você precisa de nutrientes. Você precisa de nutrientes que estão presentes nos alimentos para nutrir o teu corpo, nutrir, então, fortalecer as suas defesas aí do teu organismo para que você consiga combater alguma infecção, viral ou bacteriana, qualquer doença que teu corpo venha cometer. Você precisa de nutrientes para se fortalecer. No jejum, você não tem, né? Você está aí na ausência de alimentos, correto? Ah, entendi, Grazi. Beleza, mas e aí então? Se eu não posso ficar sem comer, porque eu preciso das vitaminas e minerais, né? E você diz que se eu fazer um jejum já assim, logo de cara, de início, vou acabar criando um set point onde o meu corpo vai voltar a ganhar peso, às vezes até o dobro do que você emagreceu. O que eu tenho que fazer, Grazi? Vamos lá. Terceiro passo. Reduzir os excessos, gente, já é o bastante, tá? Só de você reduzir em 50% do que você está acostumado a comer, já é o bastante a princípio, tá? Para começar, já é bastante, tá? Você vai ver que isso já vai te gerar um resultado excelente em relação ao teu peso, tá bom? Quarto passo, diversifique o seu prato, tá? A gente vai comer, então diversifica o prato, não é comer só arroz e feijão, não é comer macarrão, não é comer massas, diversifique o seu prato, tá? E aumente o consumo de fibras. E onde estão presentes as fibras? Em frutas, verduras e legumes, tá? Que é o que grande parte das pessoas costuma deixar para depois, costuma não comer, não gostar. Então, diversifique seu prato. Aí você estará trazendo muitas vitaminas e minerais para o teu organismo, tá bom? E o quinto passo, né, a quinta dica que eu tenho para deixar para vocês aqui é o seguinte: beba bastante água, tá? Beba bastante água, principalmente quando você estiver com fome. Então, bateu aquela fome, que fome, preciso comer, que não sei o que. Gente, muitas vezes as pessoas costumam confundir sede com fome. Como assim, Grazi? Porque acaba girando aquele buraco no estômago mesmo e a pessoa fala, tô com fome, mas não. Na verdade, ela está com sede,
tá? Algumas pessoas tendem até a desenvolver dores de cabeça, que é muito comum em pessoas que tomam pouca água. Então comece a tomar a quantidade de água que você precisa ingerir no dia. Mas quando eu falo água, eu não falo chá, é água limpa, água pura, tá? Aqui não entra suco, não entra refrigerante, é água, tá? Então, principalmente quando você estiver com muita fome, vou dar uma dica aí, então, beba água. Durante o dia você tem que beber bastante água naturalmente, tá? Mas quando estiver com muita fome, beba água, principalmente se ela for gelada, porque a água gelada ela é termogênica, além de ajudar aí no processo de emagrecimento, ela ainda ajuda a reduzir a sua fome, fazendo com que você coma menos, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá? Deixem os comentários, as perguntas de vocês, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!